Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos agora fazer uma conferência sobre o tema dos pecados carnais. E o tema é um tanto interessante porque normalmente quando a gente fala de pecados carnais, a pessoa até pensa, mas existe outro tipo de pecado que não seja carnal? Né? Então a coisa precisa primeiro ser esclarecida nesse sentido, né? O que são os pecados carnais e o que são os pecados espirituais? Né? Então esse é o primeiro entendimento, né? Porque nós somos feitos de corpo e de espírito, né? Então a gente pode pecar com o corpo, mas também podemos pecar com o espírito, né? Tanto que os anjos não têm corpo e pecaram e foram para o inferno porque eles pecaram com o espírito. Entendeu? Então são os pecados espirituais. Então nós vamos analisar aqui, olha, de acordo com a Suma Teológica, né, quer dizer que São Tomás de Aquino, ele faz esse resumo da doutrina moral da Igreja Católica sobre todos os pecados, né? Então na questão número 72, no artigo 2, ele pergunta: se convenientemente se distinguem os pecados espirituais dos carnais. Então a pergunta é essa: se é conveniente a gente fazer a distinção entre pecados carnais e pecados espirituais. E ele diz aqui, ó, os pecados se especificam pelos seus objetos. Então todo pecado consiste no desejo de algum bem, desejado desordenadamente. Então você veja que definição interessante, né? O pecado, na verdade, é um desejo que a gente tem de uma coisa, só que aquele desejo, ele está muito maior do que aquela coisa vale. Entendeu? E por causa disso mesmo, é um pecado. Ou seja, é um desperdício da minha vontade de aplicar o amor num objeto que não corresponde àquilo que eu estou desejando. Entendeu? Então ele continua. E por consequência, quando já o possuímos, nos deleitamos desordenadamente. Ora, como resulta claro do que já dissemos, há uma dupla deleitação. Uma é da alma, que consuma, né, que vai se deleitar na apreensão de uma coisa possuída. E essa deleitação é espiritual. Então, por exemplo, quando alguém recebe o louvor. Olha, você tá muito bonita. Aí ela, ai, obrigado. Então aquilo ali é uma deleitação espiritual, não é carnal, né? Por onde os pecados... Aí vai dizendo aqui, ó. Tal é o caso de nos deleitarmos com louvor humano. A outra é a deleitação corpórea, que se consuma pelo contato corpóreo de alguma coisa. Então por isso se chama carnal. Por onde os pecados se consumam na deleitação espiritual se chamam espirituais. E os que se consumam na deleitação carnal se chamam pecados carnais. Como é, por exemplo, a luxúria, né, que diz respeito aos pecados venéreos. E como também a gula, que diz respeito aos prazeres da mesa. Então você divide os pecados carnais em dois. Os pecados da gula e os pecados da luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo, não. Luxúria quer dizer os pecados venéreos, em relação ao sexo, né? Daí o apóstolo dizer, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Então ele diz que a gente tem que purificar-se da imundície da carne e do espírito. Então tem esses dois. É interessante que com essa abordagem desse modernismo, né, quer dizer, dessa teologia moderna, muitas vezes a gente ouve esses teólogos dizerem que Nosso Senhor não fazia questão de repreender os pecados da carne. Então daí eles vão insistindo nessa ideia da misericórdia, né, como que se Cristo fosse simplesmente um ministro da misericórdia, a ponto de que no próprio evangelho, alguns questionaram isso,
e ele disse, eu não vim abolir a lei. Não vim abolir a lei. Então, como que a gente entende isso? Quer dizer que Nosso Senhor, quando ele estava na sua vida terrena, ele fez questão de ressaltar os pecados espirituais. Porque os pecados carnais já estavam muito bem colocados, muito bem apresentados naquela religião dos judeus. Então as pessoas já tinham noção do que era o pecado da fornicação, do adultério, do homossexualismo, tudo isso. Então Nosso Senhor não precisaria ficar ali ressaltando essas coisas. Porque as pessoas estavam cansadas de ouvir isso. O problema deles estava sendo pecado espiritual. Porque os judeus eram tão bem formados na lei e eles tinham tanto conhecimento dos pecados carnais que eles não se davam conta da perversidade dos pecados espirituais. Então daí vem aqui a distinção entre os pecados carnais e espirituais, leva-nos a perguntar-nos se os pecados carnais são mais graves que os pecados espirituais. Essa é uma questão interessante. Porque a gente tem que saber, então qual que é o mais grave? O pecado carnal ou espiritual? Então vem aqui a questão número 73, artigo 5. Solução. Os pecados espirituais implicam maior culpa que os carnais. Por quê? Aí ele vai explicando. Isso não quer dizer que qualquer pecado espiritual seja maior do que qualquer pecado carnal. Você tem que saber também a dimensão. Mas se você diz simplesmente na lógica, qual que é pior? Pecar com a carne ou pecar com o espírito? Pior é pecar com o espírito. Por quê? Porque diz o seguinte, que os pecados espirituais, eles pertencem ao espírito. Ou seja, eles se dirigem diretamente contra Deus. Enquanto que os pecados carnais consumem-se no deleite, no apetite da carne. E, portanto, o pecado carnal, como tal, ele não é dirigido diretamente contra Deus, mas sim contra si mesmo ou contra o próximo. Então, por isso que o pecado carnal é mais grave. Porque, através da soberba, a pessoa ela adquire uma atitude de negação de Deus. Portanto, nenhuma pessoa vai entrar no inferno tendo cometido somente pecados carnais. Por quê? Porque, apesar de os pecados carnais mancharem enormemente aquela alma, quando a pessoa morrer, se ela não tem pecados espirituais, ou seja, se ela não tem orgulho, ela vai aceitar a salvação de Deus. Ela vai querer se converter, ela vai aceitar a penitência. Então, mesmo que a pessoa esteja na hora da morte, naquela situação de morte, se ela está completamente desprovida de orgulho, ela aceita ir para o purgatório para se purificar daqueles pecados. Por pior que seja o purgatório. O difícil é achar uma pessoa que tenha pecado tanto com a carne e que não tenha orgulho. Porque normalmente, para a pessoa desobedecer tão abertamente à lei de Deus, é sinal que ela tem uma revolta contra Deus. Então o orgulho ali também não vai ser pequeno. Aí que está o problema. Agora veja bem que importante isso. Olha. Quando nós falamos da lei moral, nós temos que dar uma autoridade para a lei moral. Então essa questão foi abordada por muitos filósofos, muitos teólogos, e é a questão fundamental da lei moral. Qual é a autoridade que promulgou essa lei? Quem está dizendo que é pecado, que não é pecado? Quem está dizendo que pode, que não pode? Aí que está. Aí vem a palavra de Deus, a Bíblia, a autoridade da Bíblia, mostra para nós quem é Deus. Antes de tudo, Deus é o Criador. Então você não pode perder a referência de que Deus é o seu Criador. E o Criador, como todo projetista, como todo aquele que faz alguma coisa, ele faz com uma finalidade.
né? Então a criação ela tem uma finalidade. E se essa criação não atinge essa finalidade, ela está em pecado. Entendeu? Por quê? Porque ela não é independente. Ela foi feita pelo Criador para atingir a finalidade que o Criador deu. Por isso que Deus dá uma lei. Porque a lei de Deus é como se fosse o manual do construtor para aquele tipo de coisa que ele criou. Né? Então quer dizer que Deus, sendo o Criador, ele tem a autoridade de ser o supremo legislador. Porque ele dá a lei e nós entendemos essa lei. Né? Nós somos receptores dessa lei e nós temos que acatar a lei, obedecer à lei de Deus. Ora, dentro dessa dimensão da lei, nós podemos entender que existe a lei na ordem natural e a lei na ordem sobrenatural. O que é a lei na ordem natural? A lei na ordem natural é aquela que a natureza já mostra para nós o que é para fazer. Então, por exemplo, a natureza está me mostrando que eu tenho que comer, porque eu estou com fome, né? E tudo está me levando a comer. Então, se eu não comer, eu estou desobedecendo a lei da natureza. É uma lei da sobrevivência. Né? E assim por diante. Todas as coisas relacionadas à natureza, né, a gente vai entendendo pela própria noção da lei natural. Né? Agora, a lei sobrenatural, ela é dada em vista daquilo que nós não conseguimos atingir simplesmente pela natureza. Né? Ou seja, em vista do nosso relacionamento diretamente com Deus. Por exemplo, a natureza não vai me ensinar que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. A natureza não me ensina isso. Entretanto, quando Adão e Eva estavam no paraíso, no começo, eles receberam uma graça especial de Deus, que a gente chama de dons préternaturais. E através desta graça especial de Deus, eles tinham a noção de quem era Deus. Eles tinham a noção de que eles tinham que cultuar a Deus de uma forma automática. Não precisava Deus ensinar isso para eles. Daí a desgraça do pecado original. O pecado original, ele desordenou e cegou o ser humano. O pecado original fez o ser humano ficar cego e desordenado. Ou seja, por que ele ficou cego? Porque ele não tinha somente visão das coisas, como a gente tem visão material. Ele tinha também visão sobrenatural. Ele conseguia entender coisas de forma sobrenatural sem precisar da Bíblia. Entendeu? Então ele sabia. Não, isso aqui a gente não pode fazer, isso aqui é pecado, isso aqui não é bom, não agrada a Deus. Porque ele tinha essa noção. Né? Então ele perdeu completamente essa noção. A partir daí foi preciso que Deus desse os mandamentos. Se Deus não desse os mandamentos, a gente não ia saber como agradar a Deus. Mas antes do pecado original, a gente precisava dos mandamentos. Agora, com relação a essa desorientação. O que é a desorientação do homem decaído? A desorientação significa o seguinte: a incapacidade do ser humano de ordenar as coisas segundo o seu valor. Então, por exemplo, a gente não sabe colocar as coisas que são prioridade. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, Deus. Depois, em segundo lugar, o homem. Depois, em terceiro lugar, o animal. Né? Hoje em dia eles dizem, não, vamos salvar a baleia, mas vamos defender o aborto. Quer dizer, isso é um exemplo dessa desorientação. Ele não sabe valorizar aquilo que é mais importante por uma questão óbvia que aquilo ali está colocado acima. Não. Aí, para mim, tanto faz a baleia como o feto, porque tanto faz, é tudo a mesma coisa. Ou até a baleia mais, porque não, né? Porque a baleia, afinal de contas, é maior, mais bonita, né? Alguma coisa assim. Então, quer dizer que essa desorientação traz o pecado original. Né? O pecado original a gente já herda, nasce com ele, né? E a gente é perdoado, remido do pecado original no batismo. Mas as consequências do pecado original continuam. Então a pessoa continua nessas limitações. Então o que tem que acontecer conosco
para nós conseguirmos chegar a esse grau de elevação, nós precisamos da graça. Né? Então Deus nos eleva pela graça. É o movimento da graça. Você não consegue sozinho. Né? Então por isso que diz São Paulo, muitas das suas cartas, né, que ele fala disso, que eu não consigo, existe uma lei acima de mim, que é mais forte do que eu não consigo, a lei da minha carne, né, clama mais forte de tal maneira que eu faço aquilo que eu não gostaria de fazer. É mais ou menos isso. É essa desorientação causada pelo pecado original. Ora, antes de entrarmos também em outros aspectos do pecado carnal, a gente também vê aqui, olha, a distinção entre pecado venial e pecado mortal. Né? Então, isso daqui é a questão número 72, artigo 5º. Né? Divisão dos pecados fundada em pecado venial e pecado mortal. Então aqui diz São Tomás, ó, quem ao contrário peca sem se afastar de Deus, comete uma desordem reparável. Ou seja, ele não se afastou de Deus. Então aquele pecado, ele mesmo consegue reparar, consegue continuar levantando, continuar vivendo na vida espiritual. Então isso que é o pecado venial. Porque é um pecado que não fere o princípio. Né? Que você não discute dentro de você mesmo e chega a uma conclusão. Ou seja, entre Deus e fazer isso, eu prefiro fazer isso. É essa conclusão racional, pensada e voluntária que dá origem ao pecado mortal. Entendeu? Aqui você tem a amizade de Deus, é uma fração de segundo dentro da alma da pessoa. Aí a pessoa vê ali, Deus é meu amigo, mas isso aqui é mais importante para mim agora. Então, o amigo dá licença, eu vou optar por essa outra coisa. Isso se torna pecado mortal. Por isso que podem existir mesmo pecados de pensamento que sejam pecados mortais. Porque eu posso, no pensamento, produzir uma imaginação consciente, voluntária, negando Deus. E aí eu perdi o princípio. Me afastei do princípio. E ainda tem mais algo interessante aqui, né, na Suma Teológica, quando ele comenta a respeito de quais são os tipos de pecado. Né? Então a gente pode pecar por pensamentos, palavras, atos e omissões, como a gente diz no Confite. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Né? Nosso Confite da missa carmelitana. Né? Quia peccave nimis. Nimis quer dizer pequei demais. Né? Cogitatione, que é pensamento. Locuzione, palavra. Opere, ato. Né? Omissione. Omissione quer dizer que eu deixei de fazer aquilo ali. Deixei de fazer uma coisa boa. E não fiz, né, a minha parte. Então, todos esses tipos de pecados podem ser mortais. As pessoas, às vezes, se concentram mais nos atos, né? Mas as palavras são igualmente perversas, porque elas são dirigidas com conteúdo de ódio ou de mentira. Né? As omissões são igualmente perversas, principalmente quando elas são voluntárias. Você sabe que você deveria ter feito e você diz, eu não vou fazer. Entendeu? E os pensamentos também podem ser igualmente perversos. Que uma pessoa pode destruir a outra só pelo pensamento. Tem gente que pelo pensamento destrói a vida da outra. Ele não precisa fazer macumba, não precisa invocar o demônio. O pensamento dele é tão carregado de ódio, de poder, que ele destrói outra pessoa pelo pensamento. Imagina. Isso é pecado. Então vamos entendendo aqui uma coisa muito importante. Agora vamos entrar aqui num tema mais... num conceito mais profundo. Quando o Papa São Pio X, no começo do século XX, ele, em 1907, ele publicou a encíclica chamada Pascendi. Essa foi uma das maiores encíclicas dos papas de todos os tempos. Porque ela era vocês podem depois ter a oportunidade de ler, né? Essa encíclica, ela denuncia a infiltração da heresia moderna.
a heresia moderna que a gente chama de modernismo. O modernismo é uma heresia gravíssima, pior do que todas as outras, porque ela é mais sutil e mais perversa. É como se você, ao invés de matar o corpo por uma doença, você mata o corpo por excesso de saúde, que é o câncer, na verdade. O câncer é excesso de saúde. Então, a mesma coisa que o câncer faz com o corpo, o modernismo faz com a igreja. A pessoa não está doente. Ela está com excesso de saúde, ela está se protegendo ali. O câncer pensa que é uma proteção para o corpo, mas na verdade ele está matando o corpo. Entendeu? E por que eu digo que é um excesso de saúde? Por quê? Porque ele vai além daquilo, o modernismo quer criar uma igreja dentro da igreja. Ou ele quer ter uma liberdade de fazer a igreja no molde de cada cabeça. Ah não, se eu tenho uma cabeça, eu tenho uma nova igreja dentro da minha cabeça. E essa cabeça, e essa minha nova igreja, ela tem que ser aprovada como todas as outras. Na verdade, o modernismo pode se resumir assim. De tal maneira que o Papa São Pio X denunciava esse erro, né, que estava se infiltrando desde aquele tempo, e que foi fazendo com que a Igreja Católica perdesse o núcleo, né, da sua doutrina. Então, como diz o Papa Leão XIII, né, que já advertia ainda antes de São Pio X, numa encíclica também muito importante, chama Satis Cognitum, nessa encíclica o Papa Leão XIII diz o seguinte, que se uma pessoa não tem a fé católica integral, ou seja, se ela não acredita num dos pontos da doutrina que a igreja ensina, ela não pode se dizer católica. E, portanto, ela corre o risco de perder a sua salvação. Porque só a pessoa que tem a fé católica integral, ela tem garantia de que ela vai se salvar. Se ela tiver em estado de graça e ela tiver a fé católica integral, ela pode dizer, eu estou em condições de me salvar. Fora disso, ela pode ter certeza que existe problema aí para ela se salvar. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa diz, não, eu sou católico, comungo toda semana, mas eu não aceito essa coisa dessa doutrina de que o Papa é o chefe supremo da igreja. Uma doutrina, por exemplo, que faz parte da doutrina católica. Né? Ou então eu não aceito essa doutrina, né, de que é verdade que o corpo de Cristo está verdadeiramente presente ali naquele pão consagrado na missa, e assim por diante. Então, qualquer matéria, qualquer dogma da fé que a pessoa rejeita, ela passa a se auto-excluir da Igreja Católica. Então, é nisso que a gente tem que estar sempre tendo um discernimento, né? Porque uma coisa é a estrutura material da igreja, outra coisa é a doutrina, é a fé católica. E o que nos torna católicos é o batismo e a fé. Não é a estrutura. A estrutura é uma coisa boa que pode ajudar, pode servir uma igreja, uma paróquia, mas o que realmente me torna católico não é isso. O que me torna católico é se eu tenho batismo e se eu tenho a verdadeira fé. Se eu tenho a fé completa. Se eu não tenho a fé completa, eu não sou católico. Então, esse câncer estava infiltrado dentro da igreja desde aquele tempo. E agora, hoje, já tomou parte do corpo todo, né? E aí você vai vendo, olha, o Papa São Pio X, ele colocou aqui três movimentos que fizeram a destruição da doutrina da igreja. Um é o agnosticismo, o outro é o imanentismo e o outro é o evolucionismo. Evolucionismo. Certo? Imanentismo, agnosticismo, evolucionismo. Aí você fala, não, mas essas palavras são difíceis. Explica o que significa. Tá bom. Veja bem. Agnosticismo significa eu não conheço. Quer dizer o seguinte, que as pessoas começaram a dizer que não é possível se conhecer a Deus. Bíblia, essas coisas, isso aí é tudo uma historinha, uma coisa, mas se Deus existe, não é possível a gente chegar no conhecimento dele, que ele é uma coisa completamente fora da nossa esfera, não tem como a gente conhecer, é outra coisa. Isso aí é heresia, né? Esse agnosticismo. Então, por causa do agnosticismo, tem a pessoa que se declara ateu
Porque ele diz assim, não, eu acho assim que Deus pode até existir, mas como eu não conheço, nem tem como conhecer, então eu não tenho como cultuá-lo, não tenho como entrar numa religião, porque as religiões só atrasam a vida das pessoas. A conclusão desse ateu, agnóstico. O imanentismo é algo ainda pior. Porque o imanentismo vai dizer o seguinte, a religião é boa, religião, qualquer um pode ter sua religião, mas a religião, ela vem de dentro do homem. Por isso que fala imanentismo, que está lá dentro. Imanente. Não é uma coisa que Deus está lá fora do homem, independente da gente existir, Deus existe e ele está lá. Né? Não, para essa gente não. Para essa gente, uma vez que existe o ser humano tem um sentimento religioso, aí ele faz aquele sentimento religioso se tornar uma religião com as suas leis, com os seus deuses e assim por diante. Entendeu? Sem imanentismo. É outra coisa terrível, né? E outra coisa que vem aqui também, que vai afetar ainda mais a moral, é o evolucionismo. Né? Então, o evolucionismo, ele é entendido de uma forma aceita em todos os ambientes, em todas as faculdades, em todos os colégios, em todas as cátedras, como uma ciência. Você vai dizer que o evolucionismo é uma ciência. E ninguém pode nem contestar o evolucionismo. Você tem que ir lá na aula, ele está explicando lá que o homem veio do macaco, aí você fala assim, do macaco, o macaco virou outro macaco. Por sua vez, antes de ser macaco, devia ser um gato, um rato, alguma coisa assim. E assim por diante. Então, esse evolucionismo, isso que é pior, é apresentado como se fosse uma descoberta científica. Uma coisa completamente absurda, sem prova nenhuma. Aí eles apresentam, não, é uma descoberta científica. Ah, que bom. E essa descoberta científica, ela leva os homens a engolirem essa lorota toda sem questionar. Porque a única forma de você combater o evolucionismo é você dizer que Deus é criador. E para eles, nem sequer você pode citar uma coisa dessa. Onde já se viu você numa cátedra, numa faculdade, querer dizer que Deus é o criador? Você tá louco. Vai viver sua religião fora daqui. Aqui é ciência, aqui não tem isso não. Entendeu? Então aí nós entramos no buraco de vez. Porque falar em Deus significa ignorância. E evolucionismo significa altíssimo pensamento, conclusão científica moderna. Sendo que é a maior burrice da história e as pessoas não se dão conta da burrice. E assim por diante. Aí você vai, a partir do evolucionismo, questionar todos os atos morais. Então é onde que vem o questionamento moral. É por isso que começa aqui essa história das pessoas dizerem que o que antes era pecado, agora não é mais. Porque evolui. O ser humano evolui. Ele está sempre em constante evolução. E a religião tem que evoluir também. E essas chamadas leis de Deus não são outra coisa do que adaptações de acordo com cada sociedade, cada momento. Né? Aí você tem uma veste própria, você tem um tipo de família, você tem um tipo de conceito social. E a partir daí que você vai dizer o que é pecado e o que não é. É o evolucionismo. Não é mais Deus. Né? Então, por isso que veio aqui o Papa João Paulo II e ele escreveu uma encíclica no ano de 1993, que chamava Veritatis Splendor. Né? E essa encíclica é uma constatação, é como se fosse uma constatação do quanto eles estavam querendo remendar a desgraça do Concílio Vaticano II e não conseguiam. E não conseguiam mais. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II, ele abriu uma frestinha desse tamanho assim. Que seja, nessa frestinha desse tamanho assim, você começa a passar, né, a água. E aquela água, né, a água que eu digo da maldição, da desgraça. E aquela água que entrou por essa frestinha, ela vai abrir cada vez mais o buraco e de repente nós todos estamos afogando e não estamos percebendo. Qual que é a frestinha que ele abriu, o concílio abriu?
É a frestinha de que você pode ser ao mesmo tempo católico e ao mesmo tempo você pode ser amigo do mundo. Você pode dar concessões ao mundo. Você pode dizer que o mundo não é ruim, que o mundo tem coisa boa. Né? As religiões, mesmo que elas não sejam cristãs, elas também têm coisa boa. Então tudo que está estranho à igreja, né, é do homem. Se é do homem, é bom. E se é bom, por que não colocar dentro da igreja? Tá vendo? Aí foi uma simples conclusão. E essa conclusão contaminou tudo. Por quê? Porque todos os doutores da igreja, todos os papas, todos os teólogos, todos os bispos, todos os santos, qual que era a única conclusão que eles tinham do começo ao fim da vida deles, desde o primeiro instante da conversão até o momento da morte? Que eu tenho que renunciar ao mundo, porque quem reina no mundo é Satanás. Entendeu? Ah, mas e o ser humano? O ser humano é maravilhoso, o ser humano é criado por Deus, o ser humano é perfeito. Tudo bem, mas o ser humano, meu amigo, está ali, ó, pecado original. O ser humano está no pecado original. E o ser humano no pecado original e Satanás é pareil, como diz em francês. É pareil, quer dizer que é a mesma coisa, está junto, está associado. Né? Então, o destino do ser humano é bom, é sobrenatural, é sublime, mas ele primeiro tem que sair da condição dele. A condição dele é ruim. A condição dele é ruim. Se ele se acomodar na condição ruim que ele está, ele vai ficar ali, ó, associado com o mal. E aí vem uma observação. Veja só como que o Papa escreve aqui, ó, em 1993. Querendo, porém, manter a vida moral no contexto cristão, foi introduzida por alguns teólogos moralistas uma nítida distinção contrária à fé católica entre a ordem ética, que teria origem humana e pertencia só em relação a esse mundo, e uma ordem da salvação, para a qual, né, as intenções e as atitudes estariam relativas a Deus e ao próximo. Então quer dizer que eles começaram a dizer o seguinte, ó, certos pecados são criação humana, é na ordem ética. Outros pecados aí sim, né? Aí Deus falou porque ele estava ali na ordem da salvação. Mas aqueles outros que estão lá no decálogo, algumas coisas assim, isso é só uma ordem humana. Por isso que eles podem ser modificados. Por isso que eu posso chegar e dizer quem sou eu para julgar um homossexual, ou então quem sou eu para dizer que uma pessoa não vai para o céu só porque ela vive na prostituição. O que é prostituição? Né? Então quer dizer, as pessoas já começam a relativizar esses pecados dizendo que não passam de formulações humanas. Né? Aí diz aqui ó, também, a grande sensibilidade que o homem contemporâneo testemunha pela historicidade e pela cultura leva alguns a duvidar da imutabilidade da mesma lei moral. Então ele está constatando, a maior parte dessa encíclica é constatando a desgraça. Então quer dizer que eles estão duvidando da lei moral e, consequentemente, da existência de normas objetivas da moralidade. Entende essa palavra? Normas objetivas da moralidade, ou seja, de que uma coisa é objetiva. Não tem como você dizer que o pecado deixou de ser pecado naquela pessoa ou naquela fase da história. Não, é sempre a mesma coisa, sempre objetivo. Está acima de nós. Né? É criado acima de nós. Já é pecado independente de você estar ali ou não. E válida para todos os homens, do presente e do futuro, como já o foram para o passado. Tá vendo? Então aqui ele falou bem, não falou errado. Mas só que o problema é que ele não está percebendo que a coisa já tinha escapado ali antes. Então, para corrigir aqui com essa encíclica, né, isso aqui tudo cai no esquecimento, porque eles leem isso daqui, passa aí 5 anos, 10 anos, começa a esquecer. Aí agora hoje vem e publica Amoris Laetitia, né? Publicada aí recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, que vai dizer o seguinte, que não necessariamente uma pessoa peca mortalmente, mesmo que ela esteja numa situação objetiva de pecado, pode ser que a intenção dela não seja ruim e pode ser que ela possa receber a comunhão. Olha a maldade de uma frase dessa. Isso aí está em Amoris Laetitia. Então quer dizer que contesta tudo aquilo que ele acabou de dizer aqui, ó, que existe uma lei objetiva que diz o que é pecado e o que não é pecado. Entendeu? Então como que a gente chega em Amoris Laetitia?
Porque a gente lá no Concílio Vaticano II já está dizendo que o homem está valorizado independente da sua separação de Deus. E você valorizar o ser humano independente da sua separação de Deus é a mesma coisa que você dizer, então todos vão ser salvos. Independente dele ter sido mal, dele ter feito pecado, né? Ele vai ser salvo porque ele é homem, porque ele é ser humano, porque ele é criado para ser perfeito. E não é assim. Né? Por isso que diz aqui São Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz assim, todos pecarem estão privados da glória de Deus. Quer dizer que a nossa condição não é de salvos, a nossa condição é de condenados. Daí nosso Senhor também dizer, justamente nesse evangelho, na conclusão do evangelho, ele diz, aquele que crer, né, e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então ele não diz que vai ser, ele diz que já está. Por quê? Porque a condição dele já é de condenado. O ser humano hoje em dia escuta isso e fala, nossa, mas então Deus é mau. Mas não é que Deus é mau. Deus é bom e Deus é perfeito. Só que Deus não nos criou simplesmente para essa vida. Né? Deus nos criou para a ordem sobrenatural. E para você atingir a ordem sobrenatural, você tem que ser digno da ordem sobrenatural. Você tem que passar para essa ordem sobrenatural. É claro que a gente não vai conseguir essa dignidade por nós mesmos. Mas se você, pela graça de Cristo, né, que Ele nos conquistou na sua redenção da cruz, se você aceita essa graça de Cristo e você se coloca, né, à disposição de Deus, na obediência de Deus, aí então você se torna digno por essa obediência. Né? Pela aceitação da graça de Deus e a aceitação dos mandamentos de Deus. E isso é muito diferente do que dizia Lutero. Por isso que o protestantismo é a raiz de toda essa mentalidade. Porque para Lutero ele fez uma doutrina de salvação fácil. Né? Porque ele tinha um excesso de escrúpulo. No excesso de escrúpulo dele, ele achava que ele ia para o inferno. E aquele pensamento que ele ia de qualquer maneira para o inferno atormentava ele de tal forma que ele entrou em desespero. No que ele entrou em desespero, aí ele foi para um outro extremo. Ele foi para um outro extremo e ele descobriu, através de umas passagens de São Paulo, por exemplo, aquela da carta aos Romanos que diz assim, o justo vive pela fé. Então ele pensou o seguinte, não, então basta que eu tenha fé. Eu tenho fé, eu acredito que Cristo vai me salvar, então não tem que importar com os meus pecados. Por isso que para o protestantismo, você não tem preocupação com a sua santificação, na doutrina protestante original. Né? Porque você simplesmente está aqui para crer. Se você creu, acabou. Igual o nosso Senhor falou, quem crer e for batizado será salvo. Para ele, isso daí é entendido literalmente. Ele não quis aprofundar no tema, como diz, por exemplo, na carta de São Tiago, né, que diz, a fé sem obras é morta. Então quer dizer que eu não tenho como professar a fé se eu também não vivo aquela fé. Daí a contradição da doutrina protestante. Agora passemos então para um outro tema, que seria as consequências dos pecados carnais. Né? Veja bem, primeira consequência dos pecados carnais é a perda da honra. A honra é um bem espiritual. Se a pessoa não tem orgulho, né, ela não se importa de perder a honra. É uma pessoa humilde. Mas só que é uma pessoa que tem essa virtude, que é humilde, mas ela vai perdendo a honra e essa atitude dela, né, de se entregar a esses pecados, faz com que ela se torne uma pessoa semelhante ao animal. Ou seja, que vive em busca simplesmente de satisfazer as suas motivações dos sentidos. Por isso que a gente diz que é uma pessoa sensual. Então, essa é a segunda consequência. Além da perda da honra, que é um bem espiritual, a pessoa que peca com os pecados carnais,
ela passa a se tornar cada vez mais sensual. Então, o caminho para essa pessoa depois, para ela conseguir chegar em Deus, vai ser mais difícil, porque ela vai ter que passar por uma maior e mais dolorosa purificação dos sentidos. Entende isso? Quer dizer, todos aqueles sentidos, ou seja, o gosto que eu tenho do tato, do paladar, da língua, dos olhos, tudo isso tem que ser purificado para eu entrar na vida espiritual. E quanto mais eu desenvolvo a sensualidade, mais eu me apego no homem sensual. O homem sensual, ele está no nível do animal. Entendeu? E ele, então, não consegue se elevar para as coisas espirituais, para as coisas sublimes. Por isso que hoje em dia, você vê os jovens hoje em dia, eles não são capazes de escutar uma poesia. Eles não são capazes de escutar uma música clássica e admirar a beleza. Porque essas coisas, elas estão proporcionais às contemplações. E a contemplação, ela só é possível quando a pessoa saiu do plano da sensualidade. E ela entra no plano da espiritualidade. Entendeu? As pessoas não são capazes. Elas não são capazes de ficar numa igreja em silêncio, por exemplo. Porque o silêncio para ela é monótono. Eu preciso estar motivando a minha sensualidade. Então, hoje em dia, como nós temos um mecanismo na estrutura do nosso mundo, da mídia, das comunicações, desses aparelhos de celular, tudo que a gente utiliza é disposto para fornecer ao homem somente sensualidade. Eles querem tornar o homem cada vez mais sensual. Quem? Os inimigos da nossa salvação, que trabalham junto. Os governantes desse mundo junto com os demônios. Eles querem nos tornar sensuais. Então, cada vez mais as crianças são mais sensuais, porque elas aprendem a ser sensuais desde a infância pela forma como elas recebem as coisas, os desenhos animados, os filmes, as músicas. Você vê criança de 5, 6 anos dançando, entendeu? Danças sensuais, entendeu? Então, isso aí é para infundir na criança a sensualidade. Aí você, além de tirar aquele sentimento nobre de pureza, de pudor, você ainda infunde naquela criança o vício pelas coisas sensuais. Ela precisa estar o tempo todo na sensualidade. Essa é uma grave consequência do pecado carnal. E ainda vai para outras consequências mais profundas, né? Porque a pessoa cada vez se torna mais cega espiritualmente, cada vez ela vai incitando mais a revolta contra Deus, porque a lei de Deus está impressa na alma daquela pessoa, e ela vai tendo consciência daquela lei de Deus, e vai tendo revolta contra Deus, porque ela pensa, Deus vai me tirar os meus prazeres. Então ela vai aumentando aquele grau de revolta contra Deus. Por isso, cada vez ela vai se tornando mais fortemente adaptada para se condenar. E aí ela acaba se condenando ou pela presunção ou pelo desespero, né, que são as últimas consequências dos pecados carnais. A presunção, porque ela pensa, Deus vai me perdoar, a misericórdia de Deus é muito grande, eu pequei muito, mas afinal de contas, né, todo mundo pecou e eu vou salvar. Presunção, isso é presunção. E é pecado contra o Espírito Santo, e aí, por isso ela se condena. E aí vem também o desespero. O desespero já é outro extremo. A pessoa fala assim, não tem mais perdão. Imagina a multidão dos meus pecados, como que Deus vai me perdoar? Não tem mais como. Aí a pessoa, nesse desespero, ela se mata, ou ela acaba pecando mais. Não, já estou condenada mesmo. Tem gente que fala assim, já estou condenado mesmo, então eu vou pecar mais. Que eu aproveito o que dá e depois eu vou para o inferno. Assim o pessoal pensa. Agora, quais são os tipos de pecados carnais? Como que nós pecamos pela carne? Né? Eu já falei da diferença da gula e dos pecados venéreos, que é no âmbito da luxúria. Agora, quando entra no âmbito da luxúria, o que é pecado de luxúria? Vamos, para responder essa pergunta, analisar o princípio do sexo. Qual é o princípio de como que Deus criou? Por que Deus criou o homem com essa disposição para o sexo? Então vejamos isso primeiro.
Porque é a partir daqui que a gente entende facilmente a doutrina da igreja. E você entende por que todos esses outros pecados são graves e ofendem a Deus. Então vamos entender isso. Primeiro, lógica humana. Lógica humana é o seguinte: o sexo é parte do meu corpo, eu sou o dono do meu corpo, logo eu posso dispor do sexo. E dispor do sexo para o meu próprio prazer, não estou incomodando ninguém, não estou fazendo mal ao meu próximo, porque a pessoa que está comigo está muito feliz junto comigo. Portanto, não há razão de condenar esses pecados em relação ao sexo. Essa é a lógica humana e a lógica do mundo moderno. Agora vamos para a lógica divina. Lógica divina, o seu corpo não te pertence. Você é criado por Deus. Nem a sua alma, nem o seu corpo te pertence. Já começa por aí. Além de você ser criado por Deus, você é criado por Deus para seguir uma finalidade. E a finalidade está na ordem sobrenatural. E o sexo está na ordem natural. Se o sexo na ordem natural não se dispor a viver de forma ordenada aquilo de acordo com como foi criado por Deus, em vista da ordem sobrenatural, o sexo vai comprometer a salvação, ou seja, a ordem sobrenatural. Portanto, o sexo vai se tornar não só pecado, mas vai se tornar motivo da pessoa perder a sua salvação eterna. Então é uma coisa gravíssima. Da onde que a pessoa vai tirando isso? Então aí a pessoa começa a entender que a única maneira do sexo ser do agrado de Deus e de não ser pecado, portanto, é que ele esteja ordenado dentro do matrimônio para a geração de filhos. Porque o sexo é adaptado somente com essa finalidade, mais nenhum. A gente diz também que o sexo é uma forma de manter a união do casal, mas a própria união do casal também está em função dos filhos. Porque Deus não se compraz na união de seres humanos. O que Deus se compraz é na união das pessoas com Ele mesmo. Porque isso eleva a nossa vida e nos leva à perfeita beatitude, felicidade. A união com Deus. Agora, a união carnal de seres humanos, ela pode ser desejada ou suportada por Deus em vista dessa família. Porque Deus quer a família. Ele quer a geração de filhos. E a geração de filhos tem que ser no contexto de uma família, necessariamente. Então, quando Nosso Senhor respondeu aquela pergunta a respeito de se o homem podia divorciar da sua mulher, ele falou assim, no princípio não era assim, porque Deus fez o homem e mulher, e eles serão uma só carne. Serão uma só carne está em sentido do sexo. E essa questão de serão uma só carne significa que é um homem, uma mulher, por toda a vida, na estabilidade. Aquilo ali é a dimensão do matrimônio. E aí você vê que a palavra matrimônio vem de matre, da mãe. Mater, latim, mater é mãe. Da mãe é matri. Então, matrimônio é a forma de fazer uma mãe. Entendeu? E a mãe é o centro desse contexto. Por isso que quando Satanás ataca a moral, ele começa a atacar a mulher. Ele quer desfigurar a mulher da maternidade. Se ele consegue fazer a mulher não ter nenhuma relação com a maternidade, você pode ter certeza, ali nós já estamos na desgraça total da sociedade. E hoje você pode ver, grande parte das moças, elas dizem, eu não quero casar, eu quero ter sexo, mas não quero casar. Ou então ela quer dizer assim, não, eu quero até casar, mas não quero ter filho. Imagina. Então que lógica que tem? Olha como que a mente dela foi deturpada. Ela perdeu completamente a noção de que significa matrimônio. Por quê? Porque quando uma mulher, no tempo que as pessoas ainda tinham noção, pelo menos da lei natural, ela entrava em matrimônio, o que ela pensava? Eu estou me desposando porque eu vou doar a minha vida para gerar filhos. Ela tinha noção de que quando ela tivesse a primeira relação dela dentro do casamento, aquela primeira relação dela poderia já ter o primeiro filho dela. E assim por diante ela levaria esse matrimônio por toda a vida, porque ela tinha um compromisso com Deus de gerar filhos. E o marido tinha um compromisso com Deus
de colocar o sêmen dele dentro dessa mulher para gerar filhos. Ele ia ter a noção, né, porque isso foi dado desde a natureza mais primitiva, de que o sêmen que o homem tem, ele nunca pode estar fora da mulher para gerar filhos. Toda vez que ele está fora da mulher para gerar filhos, por qualquer outra via, ele é maligno. E a Bíblia fala de exemplos, né, de pessoas que foram mortas por Deus, porque ele colocou o sêmen fora e não colocou dentro da mulher para gerar filhos. Então você veja como que nós estamos longe da doutrina católica. E aí vem o próprio Papa Paulo VI, com o mesmo desespero do Papa João Paulo II aqui em 93, Papa João Paulo VI em 68. Publicou a encíclica condenando os anticoncepcionais. Aí ninguém deu ouvido a ele, os bispos criticaram ele ficou exilado. Nunca mais ele publicou encíclica nenhuma. Ele publicava cada ano, pelo menos 2. E entrou em desespero e em depressão. Então foi o fim de um papa, né, que percebeu que você não pode dar isso aqui para o inimigo. Você não pode dar uma moedinha para o inimigo, senão o inimigo daqui a pouco vem de derruba. Pois se você for ler a Escritura, você vai ver que no Gênesis, Satanás era uma serpente. Mas no Apocalipse, era um dragão de 10 cabeças, 7 diademas e 7 chifres e não sei mais o que. Entendeu? Então, quer dizer, o bichão cresceu, né? Como é que ele cresceu? Você deu poder para ele, entendeu? Ele vai crescer. Não tem como, né? Então, tudo que você dá poder, ele vai embora. Dá autoridade para o seu filho dentro da sua casa, ele vai uma hora e te mata. Entendeu? Então, a mesma coisa. Nós não podemos dar autoridade para Satanás, nem para o mundo, nem para a nossa carne. São as 3 coisas que a gente tem que submeter. Porque essas 3 coisas uma hora vão nos derrubar. E a Igreja Católica sempre soube disso, sempre condenou isso e sempre teve firmeza nisso. De repente eles entraram na apostasia e falaram assim, não, vamos dar uma trégua para o mundo, vamos dar uma trégua para a carne, e agora por que não, vamos dar uma trégua para Satanás? Né? Tanto é assim que tem muitos roqueiros aí, satanistas, que quando eles vão morrer, aí eles vão lá, faz o velório deles e vai um padre benzer, falar assim, ai que lindo, ele morreu, ele cantava tantas músicas lindas. Não importa que ele adorava Satanás, vamos dar uma trégua para Satanás também. Entendeu? Então não pode. O inimigo, ele é sempre inimigo. Né? E o inimigo você tem que tratar da seguinte maneira, você submete ele. Só isso. Se você não se submete ele, ele te submete e te mata. É assim que você trata o inimigo. Então veja o que acontece aqui, ó. Os diversos tipos de pecados. Hoje em dia, você diz que não pode julgar um homossexual. Mas não sou eu que julgo o homossexual, é Deus que julga. E Deus julgou o homossexual como julgou Sodoma e Gomorra. Ele mandou fogo nessa cidade. Todos eles morreram pelo fogo, porque eram cidades que eles tinham como regra o homossexualismo. Né? Então São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, se você ler lá, vai dizer o seguinte, que o homossexualismo é castigo de Deus para os idólatras. A pessoa, quando começa a atrair por outro sexo, você pode saber que aquilo ali é uma permissão de Deus para um demônio entrar dentro dela e convencer ela de que ela pode ser feliz na presença de outra pessoa e viver com aquela pessoa e ter relação com aquela pessoa. E isso faz com que a pessoa se desligue completamente de Deus, porque ela vai contra a própria natureza. Ela sabe que ela não consegue gerar um filho, mas ela vai lá e teima e fala assim, não, mas eu vou ter o sexo. Por que não? Prazer. Então essa desfiguração completa da natureza que Deus criou. É a forma mais perfeita de você dizer, você não é meu criador, não te dou satisfação. É o pecado contra a natureza. Então, de todos esses pecados carnais, sem dúvida, o pior é o pecado contra a natureza. Agora, uma pessoa pode pecar também de uma forma tão desordenada, em termos de orgias, em termos de pornografia, em termos de todo tipo de adultério, de devassidão, que essa pessoa pode estar num nível de impureza até mais grave do que um homossexual que tem ali o seu parceiro. Pode. Entendeu? Não significa que o pecado dela é de uma ordem mais grave, porque a ordem contra a natureza é mais grave. Mas a intensidade do pecado pode ser pior. Entendeu?
E mesmo a questão da masturbação, que muitas pessoas querem, mesmo padres, né, que se condenam, como o próprio livro de Ezequiel diz, porque eles deixam de afirmar a verdade que a própria igreja afirma, né, a masturbação é condenada também nas Escrituras. Por quê? Porque a masturbação é um desvio completo da intenção daquilo que Deus criou. É a pessoa jogar fora um sêmen simplesmente para produzir prazer. Sendo que o sêmen é riqueza, é tesouro, é ouro. Os antigos diziam, o sêmen é o ouro, é a matéria preciosa que Deus fez, ali está a vida. Tem que estar ali dentro em função da geração da vida. Agora, Deus vai contar cada momento. Todos os mínimos movimentos de impureza que a pessoa faz e zomba do corpo e desonra o corpo e faz todas essas abominações e profanações com o corpo que é sagrado, que é templo do Espírito Santo, tudo isso está contado. Então daí a gente vai perceber, né, que a gente não pode brincar com essas coisas. A gente não pode chegar nem no desespero de Lutero. O desespero de Lutero é o seguinte: nós não somos capazes de ser puro, não. Vamos parar com essa conversa. Ninguém é puro. Todos os padres têm mulher. Todos os bispos têm mulher. Se não tiver mulher, tem um rapazinho, tem um namoradinho, né? E aí vamos parar com isso e vamos dizer que não existe pessoa santa e todos nós temos que partir para o pecado mesmo, depois Deus perdoa. Esse é o desespero de Lutero. Assim era ele. Entendeu? Isso é falso. Aqui vem o Concílio de Trento. Diz aqui capítulo 11 dessa sessão aqui, que é a 6ª sessão do Concílio de Trento. Diz o seguinte, olha que palavra bonita aqui. Ó. Ninguém, embora justificado, deve se julgar livre da observância dos mandamentos. Ninguém deve fazer aquela temerária expressão combinada pelos padres com o anátema, segundo a qual é impossível ao homem justificado a observância dos mandamentos de Deus. Então isso é condenado pela igreja, essa afirmação de que é impossível. Não, isso é falso. Cada pessoa na Terra, pode ser a pior prostituta, você fala assim, não, essa prostituta não tem mais jeito. Tem. Ela tem, pela lei de Deus, pela doutrina da igreja, aqui está afirmado, que se ela fizer aquilo que Deus, os passos que Deus, né, deu, os recursos que Deus deu para ela se salvar, ela consegue se salvar. E consegue obedecer os mandamentos. Né? Então quer dizer o seguinte, que o primeiro passo para a luta contra a carne e contra os pecados carnais é a obediência. Primeiro passo. Primeiro passo é a obediência. A obediência nem sempre é uma fórmula que as pessoas estão acostumadas a escutar. Principalmente porque hoje em dia você não pode mais bater numa criança, senão você vai preso. Né? Então, quando o tempo que a criança apanhava, aí ela aprendia o que era obediência. E se você, nem que seja escondido, bater no seu filho, você vai fazer uma grande coisa. Você vai mostrar para ele como que ele tem que obedecer. Né? E assim, através da obediência, a pessoa vai conseguindo entender o que é para se fazer. Ora, muitas vezes as pessoas que não têm capacidade de obedecer, né, e que não foram disciplinadas, principalmente na infância e na adolescência, chegam na fase adulta, não são capazes de escapar dos vícios. Né? Seja da droga, que também é um prazer, a droga está na gula, também é considerado pecados carnais. Né? Ou seja, na bebida, né, também é da gula, ou nos pecados venéreos. Então aqui na carta aos Hebreus, né, vai dizendo aí, olha, capítulo 5, versículo 8. Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu, e tornando perfeito causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu ao Pai e foi na cruz ser castigado, sem ter pecado. Por quê? Porque aqueles castigos que eram para nós, ele aceitou tomar sobre ele, por obediência. Simples obediência. O Pai falou, não, você me obedece, você vai lá, você vai ser castigado. Ah, mas eu não mereço. Não, eu não estou perguntando se você merece, você vai. Porque eu estou mandando. Porque eu preciso disso, preciso que você vá lá para você ser castigado. No lugar desse, nós não tem como se salvar. Imagina. E ali o corpo dele foi destruído na flagelação por causa dos nossos pecados. Cada
parte do nosso corpo que a gente se compraz num prazer que é fora do agrado de Deus, vai queimar. Mesmo nosso Senhor tendo já sido flagelado por conta disso, e mesmo nós tendo feito a penitência, né? Se essa penitência, a penitência que eu digo é a penitência da confissão. Né? Então quer dizer que a pessoa não tem que se contentar com a penitência da confissão. A penitência da confissão é simplesmente uma penitência simbólica para dizer que você se submeteu àquele perdão. Entendeu? Então, por exemplo, você vai lá, olha, eu cometi adultério. Tá bom, reza 2 Pai Nosso. 2 Pai Nosso, eu rezei ali rapidinho. Acabou, não tem mais nada para mim. Entendeu? Já estou livre do purgatório. Não é assim, não. Tem um reato. O reato significa a consequência daquele pecado. Então quer dizer o seguinte, eu vou lá, furo um prego nessa porta. A porta é uma madeira maravilhosa, eu vou lá, furo um prego nessa porta. Tá bom. Então aí vamos perdoar o pecado? Vamos. Arranca o prego. Mas aí depois vamos tampar o furo. Né? Para tampar o furo, para restaurar a porta, já é outro trabalho. A confissão é arrancar o prego, mas tampar aquele estrago que é mais difícil. Né? Então, depois da obediência, o melhor remédio para não somente evitar, mas também purificar os pecados da carne é a penitência. Né? A penitência começa pela boca, você fazer a penitência de certos alimentos ou abstinência de certos alimentos, jejum e abstinência, né? A penitência. Mas também você pode fazer outros exercícios de sentir dor. Né? Por que não? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma doença, um machucado, um acidente, alguma coisa que você sente dor, que você quebra um braço, quando você sente aquela dor, no instante mesmo que você sente aquela dor, ou algum tempo depois, você fica completamente avesso dos pecados carnais. Você não quer saber do prazer. Por quê? Porque você se sente satisfeito simplesmente de ser aliviado da dor. Para que eu vou procurar prazer? A única coisa que eu quero é sair dessa dor. Entendeu? Agora, depois que o corpo está muito bem, muito saudável, aí fala assim, por que não um prazer, né? Dá um prazer também. Entendeu? Aí aí é onde o corpo te leva pro buraco. Agora, mais ainda, aí você vê o exemplo da penitência que tem nas Escrituras, né? Por exemplo, em Davi, profeta, né? Cometeu adultério, foi lá, fez muita penitência. Depois, no Evangelho mesmo, você tem aquela cananeia, foi atrás de Nosso Senhor e tal, manifestou aquela penitência, aquela humildade. Você tem aquela samaritana, que falou com Nosso Senhor ali também no poço, né? A samaritana, por exemplo, é algo belíssimo para nos mostrar que quando uma pessoa procura o prazer da relação sexual, nem sempre ela está simplesmente buscando o prazer da carne, mas ela também está buscando o amor. O amor no sentido espiritual. Então aquele prazer da carne dá para aquela pessoa, principalmente para as mulheres, a sensação de que ela está encontrando o amor, que ela é amada. Né? E quando aquilo ali, principalmente quando está fora do casamento, aquilo traz frustração. E a pessoa começa a entrar num processo de vício, porque ela procura cada vez mais e não acha. E o vício leva ao desespero. Então por isso que Nosso Senhor falou para essa samaritana, vai buscar seu marido, depois você volta. Aí ela falou, eu não tenho marido. Aí ele falou, você disse bem que você não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido, né? Falou para ela. Então, quer dizer, ela era um exemplo, né? De uma pessoa assim, que ela estava sedenta por encontrar um amor. Agora você vê que hoje em dia tem muitas pessoas que falam assim, não, casamento é uma desgraça, casamento só termina com briga, só termina com perturbação. Melhor coisa é você viver sozinho e de vez em quando ter uma aventura. Por que não? Né? As pessoas estão vivendo assim hoje em dia. Não, eu vivo sozinho, tenho a minha vida, não tenho que dar satisfação para ninguém, não tenho que preocupar com o filho, gastar dinheiro com isso. E de vez em quando eu tenho uma namorada, um namorado, né? Tenho uma aventura e um prazer. Porque isso aí faz parte, tem até aplicativo lá que você põe lá e coloca os relacionamentos, vai buscando um relacionamento. As pessoas não buscam isso aí para poder namorar, para casar, não. Eles buscam isso aí para ter relação e depois largar.
Porque as pessoas não querem os desgostos e os pesos do casamento. Mas os desgostos e os pesos do casamento, eles fazem parte do casamento. Se a pessoa não quer os pesos e os desgostos do casamento, então ela tem que viver a castidade. Foi a conclusão de Santa Teresa. A Santa Teresa não entrou para o mosteiro porque ela queria ser monja, porque ela achou bonito, porque ela gostava de rezar em latim, nada disso. Ela simplesmente começou a considerar, porque ela era muito inteligente, né? E ela começou a considerar, mas eu, mulher, vou casar, meu marido vai mandar em mim, eu vou ter um monte de filhos, vou ter dor de parto, vou ter isso, vou ter aquilo, vou mexer com isso não. Qual que é a solução? Tem alguma forma da gente conseguir resolver isso e tal? Ah não, tem os conventos, tá? Então, pois não, vou pra lá. Vou pra lá não, mas é difícil também lá, hein? Não tem problema, pior do que isso aqui não tem. Pior do que essa realidade que estão querendo me dar aqui não tem. Mas é a lógica. A pessoa foi pela lógica. O que não pode é a pessoa ir contra Deus, né? Agora, essa palavra-chave que vem aqui, o grande remédio de todos os pecados da carne e que as pessoas hoje em dia não suportam nem ouvir falar. A palavra-chave é castidade. Né? Então a castidade é a vida mais nobre, mais sublime e mais perfeita. O ser humano entra na castidade, ele está na sua perfeita liberdade. Né? Porque ele submeteu a carne. Né? Ele de ser humano se tornou anjo. Ao invés de descer no nível do animal, ele subiu para o nível do anjo. Então ele se submeteu, a carne dele está submetida e ele pode viver somente para as coisas do Espírito. Por isso que Nosso Senhor falou, né? Quando eles perguntaram para ele, mas esse negócio de casamento, só um homem, só uma mulher, não está certo não, porque imagina o seguinte, a mulher casou com o homem morreu, depois casou com outro, o homem também morreu, e ela foi ficando viúva, 7 maridos ela teve. Quando ela chegar no céu, qual que vai ser o marido dela? A pergunta deles. Aí Nosso Senhor respondeu para eles, não, vocês não entendem nada, vocês erram porque vocês não entendem a Escritura, vocês começam a bagunçar tudo, e assim vocês são carnais, vocês não têm conhecimento. Porque quando a pessoa chega no céu, eles serão como os anjos. Né? Serão como os anjos, ele diz. Então quer dizer que a vida da castidade é a antecipação da vida do céu. Se a pessoa não tem na terra o deleite de viver na castidade, você pode ter certeza que ela não está preparada para entrar no céu. Pelo menos um pouco ela tem que passar no purgatório. E isso aí, o purgatório dela não é pequeno não. Porque os piores purgatórios, né, podemos dizer assim, são os purgatórios da carne, são os mais doloridos, né? Das pessoas que se apegaram aos prazeres da carne. Agora, os purgatórios que dizem respeito ao espírito também não são fáceis, porque é muito difícil a pessoa se purificar do orgulho. Né? É um trabalho dificílimo, só que não é tão doloroso, ele é mais meticuloso, mas a carne dói mais. Né? Você purificar a carne dói muito mais. Então nós temos que exaltar a castidade, né? E perceber que a Igreja Católica é, por excelência, a Igreja da castidade. É a religião da castidade. Os doutores da Igreja, os grandes padres da Igreja, aqueles grandes bispos do começo da Igreja Católica, eles escreviam tratados sobre a virgindade, sobre a castidade. Como, por exemplo, Santo Ambrósio escreveu o Tratado sobre a Virgindade. São Cipriano escreveu o Tratado da Castidade. Santo Atanásio escreveu o Tratado das Virgens e Viúvas, né? Para exortar as pessoas a manter a virgindade e tudo mais. E quando nós falamos do Carmelo, especificamente na nossa comunidade religiosa do Carmelo, né? Da Ordem do Monte Carmelo, a Ordem do Monte Carmelo ela é por excelência a ordem que fica em torno dessa exaltação da virgindade de Maria. Né? Virgindade de Maria. Que por sua vez, segundo o livro da Instituição dos Primeiros Monges, foi revelada por Deus a Elias 900 anos antes. E Elias resolveu viver sempre virgem em honra a Nossa Senhora. Então, 900 anos antes de Maria, Deus mostrou para ela, eu vou ter uma mãe na terra e vou nascer dessa mãe virgem. E Elias ficou tão apaixonado por isso, que ele falou, então eu também quero viver sempre virgem. É por isso que ele nunca teve esposo, nunca se casou, nada. Elias. E assim também,
muitos outros santos do Carmelo que foram grandes exemplos de virgindade, né, de pureza. Daí a palavra Carmelo, né, muitas vezes se traduzir também por ciência da circuncisão. Circuncisão também é uma palavra que se relaciona a essa ideia da castidade, da pureza, né, de consagrar a Deus o corpo. Então tudo isso são instruções importantes, né, para nós compreendermos como esses pecados podem destruir uma pessoa e como uma pessoa pode, por outro lado, vencer os pecados da carne através dessas armas, né, que Deus nos deu. Que eu citei aqui a obediência, a penitência e o próprio louvor da virgindade, né? Mas também você poderia acrescentar outras armas mais práticas e pequenas, como, por exemplo, a leitura das Escrituras, né? Você lê a palavra de Deus, quando você lê que aquilo ali é ruim, que é pecado, né? Como, por exemplo, Gálatas 5, né? 2 Timóteo capítulo 3, Romanos capítulo 6, né? Ou você lê 1 Coríntios capítulo 6, né? Capítulo 5 também da primeira carta aos Tessalonicenses. Aí vem também o Apocalipse, quando diz aqui, ó, capítulo 21, versículo 8, né, quando diz, ó, quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, fornicadores, né, todos esses não herdarão o reino dos céus. A palavra fornicador significa aquela pessoa que pratica sexo fora do casamento. Isso é fornicação. Então aqui a Bíblia fala, não só aqui no Apocalipse, mas várias vezes, né, que a fornicação não impede a pessoa de ter acesso ao reino de Deus. Porque faz a pessoa, nem que seja namorado, noivo, não importa. Você não está no casamento, você não tem direito de ter relação. E se você está no casamento, ótimo. Casamento aprovado por Deus, abençoado pela igreja, muito bem. Então tenha relação da maneira correta, santificada e em vista dos filhos. Porque se evitar filho também, você está na mesma maracutaia. Vai entrar no mesmo sistema aqui dos fornicadores. Não venha querer enganar Deus, porque de Deus não se zomba, né? De Deus não se zomba. Então vamos guardar todos esses ensinamentos no nosso coração, né? Vamos procurar ter mais vigilância, né? Porque muitas pessoas às vezes caem em pecados gravíssimos, porque volta e meia estão vendo um vídeo, estão vendo uma coisinha, uma pornografia, alguém que me mandou, não, vou ver só um pouquinho, né? E se a pessoa não tem zelo pela sua alma, né, ela vai cada vez piorando mais, porque essas coisas se tornam vícios. E o vício, depois que você entrou no vício, dificilmente você sai, né? Isso é muito grave. Então a gente tem que ter zelo pela pureza. Zelo pela pureza. Não só de ver as coisas pornográficas, mas também de tratar o corpo com pureza, né? Tem roupas que por si mesmo, elas não somente são indecentes, mas elas levam as pessoas a ficar desejando sexo enquanto usam essas roupas. Por causa do jeito que aquela roupa está no corpo da pessoa. Entendeu? Então, quer dizer, nunca você vai ver a mulher, né, no sentido do matrimônio, da doutrina católica, de todo esse entendimento que nós estamos dando, vestir uma calça jeans e dizer que ela está vestindo aquela calça jeans porque ela é uma mulher católica que está querendo viver a santidade de acordo com Deus. Não tem como. Porque essas coisas são contraditórias, né? Você não pode dizer que uma mulher ela comungou no domingo e no mesmo domingo ela está numa praia de biquíni. Quer dizer, ela está ofendendo gravemente a Deus porque o corpo dela está exposto daquela maneira. E se vocês querem mais, se ela estiver sozinha numa praia, ninguém vê ela de biquíni, o biquíni dela já é pecado. Ela fala assim, mas ninguém me viu. Ah, ninguém te viu, minha filha. Mas só de você ficar com o corpo assim exposto num lugar público, você mesmo se sente numa situação de impureza. Entendeu? Isso não é brincadeira. Isso aí entra dentro da nossa alma. Entendeu? Então, a pessoa, para ela se vestir de forma adequada, ela tem que olhar no espelho e falar assim, deixa eu ver no espelho se tem alguma maneira da pessoa olhar para o meu corpo e ter desejo.
Aí ela fala assim, não, agora eu vesti uma saia que cobre todo o meu corpo. Tá bom, mas olha bem no espelho se essa saia não está modelando o seu corpo. Não importa que é uma saia. Né? Ah, eu comprei essa saia na loja mais da modéstia, estava escrito lá, loja da modéstia. Tá bom, minha filha, mas ela é indecente. Essa mesma saia da loja da modéstia é indecente. Entendeu? E assim por diante. Então, quer dizer, não tem como você vencer os pecados carnais sem guerra. É impossível. E se você não faz a guerra agora, aceita depois a guerra. Com muito boa vontade, Deus vai te deixar no purgatório. Porque o purgatório ainda é para aquela pessoa que se arrependeu, que quis fazer penitência, que aceita esse sofrimento, que não é brincadeira, que a pessoa sofre no purgatório. Agora, por que não fazer a vontade de Deus já, né? Se converter de uma forma completa, viver de uma maneira correta, como você deve viver de acordo com o mandamento de Deus. Aí pronto, aí não tem como errar. Que são os mandamentos, é o 6º e o 9º mandamento. Você não pecar em nem atos, nem pensamentos contra a sua castidade. Né? Porque você é criado por Deus para ser puro. E a relação do casamento também ela é pura. Por quê? Porque ela é santa, porque ela é em função de ter filhos e porque ela é feita no contexto da estabilidade e do amor. Fora disso, o sexo é caminho para o inferno. Então tenhamos isso bem claro na nossa mente. Isso é doutrina católica. E a partir dessas considerações, dessas meditações que você tem que fazer não só hoje, mas todos os dias. Por isso que eu estou falando, é guerra. Né? Você faz a meditação, você pensa em tudo isso, você reza em cima disso, você faz a penitência e toma as precauções para você não cair em ocasião de pecado. Aí você consegue. Fora disso, você é presa fácil do inimigo e você vai perder a batalha. E depois não vai chegar na hora do julgamento e falar, ninguém me avisou. Não, estava lá. Estava tudo muito bem avisado, muito bem esclarecido. Né? Então a gente tem que ter noção disso, porque o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo é só uma coisa, salvar nossa alma. Fora disso nós estamos perdendo tempo ou ainda estamos colaborando para a nossa própria condenação. Né? Então que Deus tenha piedade de nós. Amém. Amém.